Imagine um relógio que não marca as horas. Ele mede o quão perto estamos do fim do mundo. Criado por cientistas que participaram do desenvolvimento das primeiras armas atômicas, como Albert Einstein, esse relógio simboliza a nossa proximidade da aniquilação. Hoje, em 2025, os ponteiros foram ajustados para o ponto mais preocupante da história. Faltam apenas 89 segundos para meia-noite. Nunca estivemos tão perto do abismo. Mas o que está nos empurrando com tanta força para a beira do precipício? Pela primeira vez, não é uma, mas 3 forças gigantescas que se unem para acelerar essa contagem regressiva. Uma inteligência que em breve pode nos superar, um planeta que ferve sob nossos pés e um arsenal de destruição em massa pronto para acabar com tudo em um piscar de olhos. Esses são os 3 cavaleiros do nosso apocalipse moderno: a inteligência artificial, as mudanças climáticas e a guerra nuclear. E o mais assustador não é que eles existam, é a forma como um alimenta o outro em um ciclo que poucos conseguem enxergar. E é exatamente essa conexão perigosa que vamos desvendar hoje. Vamos começar pela ameaça mais silenciosa. Aquela que não tem cara de exército nem de furacão, mas que talvez seja o gatilho para todas as outras. Quando a gente pensa no perigo da IA, a primeira imagem que vem à mente é a de robôs se rebelando, tipo ficção científica. Mas a ameaça real, agora, é muito mais sutil e geopolítica. Estamos no meio de uma nova corrida armamentista, só que o prêmio não é mais território ou poder militar tradicional. É a supremacia em inteligência artificial geral, a chamada AGI. É a busca por uma inteligência que não apenas executa tarefas, mas que pensa, raciocina e aprende sozinha, ultrapassando a capacidade humana. Nessa corrida, existe uma frase que circula entre especialistas e governos que dá calafrios: não existe segundo lugar. A nação que criar a AGI primeiro terá uma vantagem estratégica, econômica e militar tão esmagadora que poderia, em tese, dominar o planeta. Essa mentalidade de "o vencedor leva tudo" gera uma pressão sem precedentes. Imagine a paranoia. Se um país desconfia que seu rival está quase lá, ele pode se sentir tentado a lançar um ataque preventivo. Não contra cidades, mas contra os cérebros digitais do inimigo, seus data centers. Uma guerra para destruir a infraestrutura de IA antes que ela se torne poderosa demais. Mas a ameaça da IA não para por aí. Ela tem uma fome insaciável por energia. Treinar um único modelo de IA avançado consome uma quantidade absurda de eletricidade. Um estudo recente aponta que, até o fim de 2025, a IA vai superar o consumo energético de toda a rede Bitcoin. A Agência Internacional de Energia projeta que até 2026, a demanda elétrica dos data centers, puxada pela IA, pode dobrar, exigindo uma quantidade de energia gigantesca. Alguns dos novos data centers em construção vão precisar de 20 vezes mais energia do que os atuais. E de onde vem toda essa energia? Essa demanda frenética nos empurra para queimar mais combustíveis fósseis, construir mais usinas e extrair mais recursos, criando a ponte perfeita para o nosso segundo cavaleiro,
A IA, em sua busca por poder, está literalmente jogando gasolina na fogueira da maior crise que já enfrentamos. O segundo cavaleiro não é uma ameaça do futuro. Ele já está aqui, galopando sobre nossas colheitas, cidades e ecossistemas. As mudanças climáticas são o colapso em câmera lenta, o resultado da nossa era industrial, e agora são superaceleradas pela era da informação. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, nos alerta sem parar. É provável que o aquecimento global atinja 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, já na próxima década, entre 2030 e 2052. As políticas atuais nos colocam em uma trajetória para um mundo 3 graus mais quente até o fim do século, um cenário que os cientistas descrevem como catastrófico. Um aquecimento dessa magnitude não quer dizer apenas dias mais quentes, significa o colapso de sistemas inteiros, o derretimento irreversível das calotas polares, elevando o nível do mar a ponto de engolir cidades costeiras, megas secas que transformam terras férteis em desertos, incêndios florestais que não podemos controlar e rios atmosféricos que despejam um volume de chuva impensável, causando inundações devastadoras. Já vemos sinais disso pelo mundo, mas estamos apenas começando. Essa bagunça ambiental leva inevitavelmente à bagunça social. A falta de água e comida não é só um problema humanitário, é uma questão de segurança nacional. Nações podem entrar em guerra por rios que estão secando. Populações inteiras, na casa das centenas de milhões, podem virar refugiados do clima, migrando para sobreviver e criando tensões gigantescas nas fronteiras. A infraestrutura que sustenta a nossa vida, redes elétricas, transporte de alimentos, a agricultura, começa a falhar sob a pressão de eventos climáticos extremos cada vez mais fortes. É nesse cenário de caos, com cada vez menos recursos e populações desesperadas, que o mundo se torna um lugar infinitamente mais perigoso. Governos se fecham, alianças se quebram e a paciência para resolver conflitos na conversa diminui drasticamente. O planeta em chamas prepara o terreno perfeito para que o terceiro e mais rápido cavaleiro entre em cena, oferecendo um fim rápido e terrível para um sofrimento que se arrasta. O último cavaleiro não é uma consequência distante. É um perigo que está na mesa, um botão vermelho que existe há décadas, mas que nunca esteve tão tentador. A ameaça nuclear não acabou com a Guerra Fria. Ela só mudou de cara. Hoje, 9 países possuem mais de 12 mil ogivas nucleares. E enquanto os arsenais dos Estados Unidos e da Rússia diminuíram um pouco, outras potências, como a China, estão expandindo os seus a um ritmo alarmante. O que torna o risco nuclear tão alto agora é a mistura com as outras duas crises. Um mundo afundado no caos climático, com países brigando por recursos e lidando com colapsos internos, é um mundo onde a diplomacia falha e a lei do mais forte prevalece. Some a isso a corrida pela supremacia em IA e você tem a receita do desastre. Vamos seguir essa lógica assustadora. Uma nação autoritária, vendo sua economia ser destruída por desastres climáticos e percebendo que está ficando para trás na corrida da IA, pode chegar a uma conclusão desesperada. Na visão desse líder, um futuro dominado por uma superpotência rival, turbinada por uma AGI, é uma morte lenta e garantida. Um ataque nuclear preventivo, por mais insano que pareça, pode começar a ser visto como a única carta na manga para virar o jogo. O boletim dos cientistas atômicos moveu o relógio para 89 segundos,
justamente por causa dessa interação perigosa. A guerra na Ucrânia, a proliferação nuclear e os riscos de tecnologias como a IA. A arquitetura de controle de armas que nos manteve relativamente seguros por décadas está se desfazendo. O Tratado New START, o último grande acordo que limita os arsenais dos Estados Unidos e da Rússia, expira em 2026 e não há um sucessor à vista. Estamos entrando em uma era com mais armas, mais países com a bomba e menos regras do que nunca. Uma única bomba nuclear sobre uma cidade grande pode matar centenas de milhares de pessoas na hora. Uma guerra nuclear limitada poderia jogar o planeta em um inverno nuclear, bloqueando a luz do sol, destruindo a agricultura global e matando bilhões de fome. O terceiro cavaleiro oferece uma solução final e brutal para os problemas criados pelos outros dois: o silêncio da aniquilação. E aqui chegamos na verdade mais perigosa de todas. Não estamos lidando com 3 problemas separados. Estamos presos dentro de um sistema único e interligado de colapso. Um ciclo vicioso onde cada crise alimenta a outra, empurrando os ponteiros do relógio cada vez mais rápido para a meia-noite. Pense bem no ciclo. A corrida desesperada pela supremacia em inteligência artificial exige uma quantidade absurda de energia, acelerando brutalmente as mudanças climáticas. O caos gerado pelo clima, falta de recursos, migrações em massa, instabilidade política, cria um mundo volátil e desesperado, tornando a guerra nuclear não apenas mais provável, mas, para alguns, uma opção lógica. E o ciclo se fecha de uma forma ainda mais sinistra. A própria inteligência artificial, que ajudou a criar o problema, pode se tornar a ferramenta que vai gerenciar essa guerra final. Sistemas de armas autônomas que tomam decisões de vida ou morte em microsegundos sem um humano apertar o botão, já estão sendo desenvolvidos. Em um momento de crise, quando mais precisamos de calma e diálogo, podemos entregar o destino da humanidade a algoritmos programados para a máxima eficiência em destruição. Isto não é mais uma questão de se uma crise vai levar a outra. Já está acontecendo. A competição por chips para IA já é um foco de tensão global. A desinformação turbinada por IA já é usada para desestabilizar nações. E o clima já funciona como um multiplicador de ameaças, piorando conflitos no mundo todo. Não são 3 cavaleiros cavalgando lado a lado. É uma hidra de 3 cabeças, e cada cabeça morde a outra, tornando a besta inteira mais forte e furiosa. A contagem regressiva não é para uma única crise, mas para a convergência de todas elas. Então, voltamos ao relógio. 89 segundos. Os cientistas que movem esses ponteiros não fazem isso para criar pânico. Eles fazem isso para soar um alarme, para nos forçar a encarar a realidade em que nos metemos. Eles enxergam as conexões, o sistema de colapso que estamos construindo. Não há uma solução fácil aqui, nem um único vilão para apontar o dedo. A parte mais difícil é admitir que o problema está na nossa competição desenfreada, no nosso consumo insustentável e na nossa dificuldade de cooperar diante de uma ameaça que é de todos. Entender como esses 3 cavaleiros cavalgam juntos não é um exercício de futurologia. É o primeiro passo para tentar pará-los. É perceber que resolver a crise do clima é uma questão de segurança nuclear. É entender que regular a IA
É uma questão de sobrevivência do planeta. Estamos em uma encruzilhada. Um caminho leva a um futuro de cooperação e sustentabilidade. O outro, o que estamos seguindo agora, leva direto para a meia-noite. O tempo para uma ação decisiva está se esgotando. E fingir que não estamos vendo não é mais uma opção. Na sua opinião, qual dessas três é a maior ameaça? A aceleração da IA? O colapso do clima? Ou o risco nuclear? Deixa seu comentário aqui embaixo e se inscreva para a gente continuar explorando as questões mais importantes do nosso tempo.